Entendam por que os atacantes Yuri Alberto e Caio César animaram e muito Dorival Júnior e sua comissão técnica no CT Dr. Joaquim Grava. E ainda falando sobre Yuri Alberto, retorno dele no próximo compromisso do Timão está oficialmente confirmado e a defesa do ex-presidente André Sanches explicou o motivo pela ausência dele na oitiva para a comissão de ética do Corinthians, que era para ter acontecido na última segunda-feira, dia 16 de março. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E também não se esqueçam do hype, que também é importante demais para o nosso trabalho. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as explicações da defesa do ex-presidente André Sanches por ele não ter comparecido à oitiva da comissão de ética do clube, que era para ter acontecido na última segunda-feira, dia 16 de março. Na última segunda-feira, 16 de março, era para o ex-presidente do Corinthians, o André Sanches, tentar explicar à comissão de ética do clube supostos gastos regulares identificados pelo próprio Corinthians, algo ali em torno de 180 mil reais considerados gastos atípicos, e ele teria que explicar todos esses gastos. Era uma oitiva por videoconferência para a comissão de ética do clube, como eu disse, na última segunda-feira, 16. Faltando algumas horas para o início dessas explicações, a defesa do Andrés acabou solicitando o adiamento, ele não compareceu. Na última terça, 17, a comissão de ética do Timão deu 24 horas para os seus advogados explicarem o motivo da ausência, e a explicação foi a seguinte: a defesa do Andrés informou que existe uma decisão judicial em vigor que impede o Andrés de manter contato com dirigentes do clube, o que, segundo seus advogados, impediu a sua presença nessa oitiva. A manifestação, essa explicação da defesa dele, foi enviada na última terça-feira mesmo, dia 17/13, a mesma data que a comissão de ética deu 24 horas para ele dar explicações. Ainda de acordo com a defesa, a restrição é clara, segue vigente e deveria ser de conhecimento da própria comissão de ética, presidida pelo Leonardo Pantaleão. Então, as explicações da defesa do Andrés para ele não ter comparecido para dar essas explicações foi porque ele poderia ter descumprido medidas cautelares. A minha opinião quanto a essas explicações da defesa do André Sanches é a seguinte: primeiramente, estamos falando de uma oportunidade que o André Sanches teve para explicar esses supostos gastos irregulares. Quando você sabe que você está sendo, de repente, acusado de algo que você não fez, a primeira coisa que você quer é explicar o quanto antes. Então, ao meu ponto de vista, o ex-presidente perdeu a oportunidade, pelo menos agora, inicialmente, de dar essas explicações, que, ao meu ponto de vista, quanto antes você explica, e de uma certa forma, com explicações convincentes, absolutamente que você acaba contribuindo para uma solução mais rápida do caso. Agora, quanto mais se demora, absolutamente que as coisas vão seguindo. Enfim, estamos falando em um momento em que necessitam se intensificar, isso eu estou falando, as investigações, não somente contra o Andrés, também contra o Duílio, também contra o Augusto Melo. O Ministério Público está trabalhando forte para tentar identificar esses supostos gastos regulares. Enfim, então, ao meu ponto de vista, deveria ter explicado o quanto antes possível. Quanto a esses argumentos alegados, ao meu ponto de vista, por ser online e de se tratar de uma comissão que está buscando identificar, ao meu ponto de vista, não haveria problema nenhum, destacando que já tem até um pedido do Ministério Público para que o ex-presidente seja monitorado eletronicamente, o uso de tornozeleira eletrônica, por supostamente ter descumprido medidas cautelares. Enfim, vamos aguardar
a próxima data que a comissão de ética deverá marcar em breve. Há quem diga que será até o final desse mês de março. E agora vamos falar sobre uma excelente notícia. Finalmente, o retorno do atacante Yuri Alberto está confirmado. O Yuri acabou ficando quase um mês fora. Ele que se lesionou no dia 19 de fevereiro, na vitória do Corinthians diante da equipe do São Bernardo por 1-0, última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, aquela partida fora de casa. O Yuri entrou no segundo tempo, jogou pouco mais de 20 minutos e infelizmente acabou sofrendo uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. De lá para cá, trabalhos, o Yuri mais uma vez se adiantou no processo de transição. Havia uma expectativa para ele retornar no clássico contra o Santos, mas o próprio jogador acabou dizendo que não estaria à disposição e ele mesmo havia dito que estaria de volta nesse jogo contra a Chapecoense, que vai acontecer na quinta-feira, dia 19, sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e realmente está confirmado. O Yuri Alberto está de volta, inclusive garantiu estar bastante feliz por esse retorno em entrevista à Corinthians TV, depois dos últimos trabalhos que aconteceram na quarta-feira, dia 18. Vamos para as palavras do Yuri. Feliz de poder estar de volta, né? Foi uma semana muito importante para mim de readaptação. Então eu poder estar à disposição do professor nesse jogo já é, para mim, um ânimo muito, muito bom de poder estar de volta com meus companheiros. Então a gente vai muito preparado. Foi uma semana muito positiva, não só para mim, mas para o grupo também. Então, o Yuri Alberto confirmou presença nesse jogo, o próximo compromisso do Timão, diante da Chapecoense, que será fora de casa, e absolutamente que uma grande notícia que percebemos que nesses últimos jogos a ausência do Yuri, muita falta ele fez. A minha opinião quanto a esse retorno do Yuri Alberto é a seguinte: estamos falando de um jogador que faz muita falta. O Yuri acabou ficando de fora de 6 jogos do Corinthians. Vamos lá. Ele se machucou no dia 15 contra o São Bernardo. Aí, o jogo posterior foi contra o Atlético Paranaense, dia 19. E foi a última vitória que o Corinthians teve com o gol do Rodrigo Garro. Então, contando as ausências do Yuri Alberto, o Corinthians fez 6 partidas e vencemos apenas um jogo, empatamos 3 e perdemos outras 2 partidas. Inclusive, o Dorival igualou a sua pior sequência desde que ele chegou ao Timão. O ataque do Corinthians sem o Yuri Alberto acaba ficando esquisito, falta aquele jogador com presença diária, então claro que o retorno dele é importante demais. Ficou aí pouco mais de um mês fora e o Yuri mais uma vez ele acabou antecipando o seu retorno. Claro que ele poderia até ter tido condições de jogo contra o Santos, mas acabaram tendo uma cautela para que de repente não antecipassem as coisas e agora está tudo confirmado. Então eu particularmente trato como grande notícia o retorno do Yuri Alberto e eu vejo um ataque com condições de ter maior eficiência nesse jogo contra a Chapecoense. Reclamamos quando o Yuri Alberto perde gols, mas ele é um jogador que sempre está ali posicionado esperando as situações e espero que ele possa voltando, claro, marcando gols que estamos necessitando vencer. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre Yuri Alberto, só que dessa vez sobre ele e também o seu possível companheiro de ataque, o Caio César. Os dois acabaram chamando muita atenção nos trabalhos dos últimos dias do CT Dr. Joaquim Grava, mediante as grandes qualidades técnicas e também velocidades que o Corinthians pode ter em seu ataque. No jogo da quinta-feira, dia 19, diante da Chapecoense, o Corinthians poderá ter mudanças na equipe mediante poupar alguns jogadores devido ao desgaste no último domingo contra o Santos e absolutamente no próximo final de semana ser jogo contra a equipe do Flamengo. Então, existem informações de que o Dorival deverá poupar alguns jogadores e absolutamente isso não caiu bem. Claro, muitas críticas vindas de nós torcedores, até internamente no clube
Não, ninguém concordando com essa questão, já que os jogadores ficaram 10 dias parados e, enfim, Corinthians necessita vencer. Caso realmente aconteçam mudanças e, por exemplo, o Yuri Alberto e Caio César, e essa dupla de ataque chamou a atenção nos últimos dias no CT Dr. Joaquim Grava. O Yuri Alberto e o Caio César simplesmente arrebentaram nos treinos, voaram, chamando muita atenção, muita velocidade. Os dois, eles têm muita qualidade técnica. O Caio César, recém-chegado e também recém-recuperado de lesão, foi titular no jogo contra o Santos no último domingo e jogou demais, tanto é que o Corinthians teve uma queda de rendimento enorme quando ele precisou sair no início do segundo tempo. Mas esse ataque, Yuri Alberto e Caio César, acabou animando e muito Dorival Júnior e sua comissão técnica mediante a grande eficiência que tiveram nos trabalhos nos últimos dias no CT Dr. Joaquim Grava. Então vamos aguardar se realmente se eles atuarão juntos e, claro, vamos acompanhar o desempenho. Eu acredito que realmente é uma dupla que poderá dar muito certo. A minha opinião, quanto ao Yuri Alberto e o Caio César terem arrebentado nos treinos, estarem voando nos trabalhos do CT Dr. Joaquim Grava, é a seguinte. Eu já fiz outros vídeos para vocês falando de jogadores, por exemplo, como o Pedro Raul, que sempre acaba chamando muita atenção nos treinos e não são treinos esporádicos, todos os treinos o Pedro Raul detona, faz gol de letra e tudo mais, é artilheiro nos treinos, mas chega nos jogos, infelizmente, acaba não tendo o rendimento. Não sabemos qual será realmente a dupla de ataque contra a Chapecoense. Por exemplo, se o Corinthians poupar o Memphis, existem chances, de repente, ele dar mais uma oportunidade para o Pedro Raul, de repente para o Guinegão, ou quem principalmente quando volta de lesão. Mas falando dos dois, os dois arrebentando nos treinos no CT Dr. Joaquim Grava. Yuri Alberto e Caio César, uma dupla que chamou muita atenção pela grande técnica e também velocidade. Então é interessante de repente imaginar uma configuração com esses dois jogadores. O retorno do Yuri Alberto, o Dorival ganha uma grande opção e, claro, uma opção que é considerada titular. E, claro, com o avanço do Caio César, a evolução do Caio César, quando tiver todo mundo à disposição, por exemplo, o Memphis pode ser um dos poupados no jogo contra a Chapecoense, mas para domingo, por exemplo, contra o Flamengo, com o Memphis, Caio César e Yuri Alberto à disposição, o Dorival vai ter que quebrar a cabeça ali, de repente até visando um novo esquema tático para não deixar ninguém de fora. E quando o Lingard estiver à disposição? Então, são dores de cabeça que são, na verdade, consideradas boas, que qualquer treinador quer ter. Enfim, vamos aguardar. Jogo, sabemos que é diferente, mas que nos treinos eles voaram, arrebentaram nos trabalhos do último dia do CT Dr. Joaquim Grava. E claro, isso é importante demais. Tomara que a mesma eficiência dos treinos se transfira para os jogos e, quem sabe, contra a Chapecoense já não vejamos aí resultados dessa possível nova dupla de ataque do Corinthians. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!